Olá pessoal, eu queria mostrar para vocês hoje duas funcionalidades que eu implementei aqui no MSX Batteron, que eu acho que vai facilitar a vida de quem usa a ferramenta. A primeira é algo que assim, eu queria fazer há bastante tempo e mostrando um exemplo é mais fácil, que é em relação ao comando do locate e o print em modo gráfico. Eu tenho aqui um exemplo de um programa que eu escrevi, um programa bem simples, que ele vai dar screen 1, na screen 2, na 3, na 5, na 8, e aí por fim ele termina na screen 0. E na screen 1 ele imprime a palavra, que é a frase screen 1, na posição x10, da coluna 10 e na linha 10. Na screen 2, como é uma tela gráfica, ele coloca a mensagem screen 2, screen 2, na coluna 100, na linha 100. E aí ele vai fazer isso em cada uma dos modos que estão aqui descritos. Existem outros modos de vídeo, mas eu estou testando nesse vídeo somente esses 5 modos aqui, mas todos os outros vai funcionar da mesma forma. Então eu vou pegar esse programa aqui, eu vou copiar ele para a memória, vou selecionar tudo, copiar, vou jogar aqui no emulador. Está aqui o programa no emulador, eu vou fazer um run, vamos ver o que vai acontecer. Screen 1, como é esperado. Na 2, como todo mundo sabe, o interpretador Basic não imprime, né? Não funciona. Estou pulando aqui deve ser a screen 8, não imprimiu, né? Ele rodou o programa, mas nos trechos que ele manda fazer o locate e o print nas telas gráficas, ele não imprime. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse programa aqui, esse teste 61, e vamos compilá-los aqui com MSX Spider-ROM. Vou colocar aqui 61, compilar. Ele compilou um programa pequeno, gerou a ROM. Vamos rodar agora a ROM desse programa, certo? Vou dar um new aqui para tirar ele da memória, para mostrar que não tem nada. Vamos carregar a ROM. Teste 61. E vamos ver o que acontece. Screen 1, como é esperado, aqui na linha, ele está nessa posição aqui, né? Nesse input dollar aqui, na Screen 1. E voa lá, Screen 2, ele está nesse trecho aqui, imprimiu a frase Screen 2, usando o locate. Screen 3, né? Screen 3 é uma tela bem mais baixa resolução, então a fonte fica bem maior. Screen 5 e a Screen 8 e volta para Screen 0. Dá um lixo aqui, não tem um programa, só tem a chamada para o programa em assembly compilado, né? O endereço de chamada do programa compilado na ROM, mostrando que usando o MSX Batteron, você consegue usar o comando locate e o comando print em modo gráfico sem precisar usar o OpenGRP ou qualquer outro tipo de artimanha. Lembrando que nas telas gráficas o X e o Y aqui são em notação de tela gráfica. Em tela texto são linhas e colunas, são colunas e linhas, né? Na verdade X e Y, no modo texto, para a resolução da tela em modo texto. Então isso aqui é uma evolução legal para quem está programando jogos, para não precisar estar fazendo qualquer tipo de artimanha para conseguir gerar texto em tela gráfica. E o interessante é que o modo que foi feito aqui na compilação do programa, no assembly gerado, ele usa alguns recursos da BIOS diretamente, então ele não usa o mesmo recurso que o OpenGRP usa. Então ele imprime mais rápido na tela do que com o OpenGRP. É levemente mais rápido, mas é perceptível. Então, gente, esse aqui é a primeira funcionalidade que eu acho que vai dar show, vai ajudar bastante. A segunda é algo mais para quem, como eu, que precisa debugar o código em assembly ou deseja aprender como é que o compilador gerou o assembly. Tem gente que duvida que está sendo gerado assembly, tem gente que acha que o MSX Byte-ROM é uma cópia de outra ferramenta que não compila, mas na verdade o MSX Byte-ROM é toda uma ferramenta nova, escrita do zero, a codificação toda é, de compilação de parse, tudo escrito do zero. Ele tomou como inspiração trechos de código da BIOS,
trecho de código do interpretador Basic e trechos de código do XBasic. São dessas três ferramentas, três programas que ele cata inspiração para fazer, para poder ter o código gerado lá em assembly, o assembly final. Mas a geração, o método de geração em si do assembly é todo novo, é todo sem utilizar nenhuma outra ferramenta como base, é toda do zero. Como também muita parte do código assembly gerado também é escrito do zero, né? Só alguns trechos, por exemplo, quando eu utilizo o comando play, ele compila o comando play, ele usa o play do interpretador, ele não tem um próprio play escrito aqui para o MSX Python. Ele chama o play do interpretador. Então, nesses momentos, foi usada a inspiração de conseguir acessar lá o código original que está lá na home basic. Quando é da BIOS, é a mesma coisa. Quando ele muda a screen, ele vai chamar lá na BIOS para mudar a screen e por aí vai. É, o outro exemplo que eu quero mostrar para vocês que vai ajudar, como eu estava falando, para quem quer aprender como é que o compilador consegue compilar o programa, qual o resultado final, se realmente existe o programa em assembly, é um parâmetro novo que eu coloquei no compilador. E aqui eu vou usar esse parâmetro novo com esse programa que é muito mais simples para poder explicar. Ele só tem essas quatro linhas aqui, um CLS aqui, duas impressões e um BIP. E aí, se eu compilar esse programa que é o teste 1, que é o primeiro teste aqui, com o parâmetro "-s", esse "-s" significa symbols, ele vai gerar para mim um arquivo de símbolos. Ele diz bem aqui, quando eu boto "-s", ele diz que criou um arquivo de símbolos para usar no OpenMSX Debugger. Então, é um arquivo .symbol, ele criou um arquivo teste1.symbol, que esse arquivo pode ser carregado lá no debugger do OpenMSX, de forma que a gente consegue ver, de forma bem legal, como é que foi estruturado esse programa em Assembly para esse programa em Basic. É melhor mostrando um exemplo, que fica mais fácil de explicar. Eu vou abrir ele pelo emulador, eu vou abrir essa ROM do teste 1, desse aqui que eu acabei de compilar. Vou abrir no emulador do OpenMSX, o teste 1 aqui. Ele vai rodar normal. Ele só faz imprimir um texto, né? Dois textos e um BIP. E eu vou agora abrir aqui o debugger do OpenMSX. Ele já está conectado, né, com o emulador. Vou aqui na opção de Symbol Manager. E no Symbol Manager eu mando adicionar o arquivo de símbolo teste1 symbol que ele acabou de gerar. Quando eu compilei com "-s", com "-c", "-s", ele gerou esse arquivo teste1.symbol. Está aqui carregado. Eu coloco aqui reload all para poder ele carregar os símbolos para a memória do, do debugger. Está aqui os símbolos que ele carregou. Se você vir para essa aba, você vê. O símbolo mais importante aqui é o start. Com esse start PGM, você consegue ver o começo do programa. E aí, mostrando o exemplo, é mais fácil para vocês entenderem. Tá aqui o programa. Se eu colocar aqui, dar um break e pedir para ele dar um search no Start PGM, ele vai encontrar o começo do programa Assembly compilado. Eu vou botar um breakpoint nesse programa. Vou clicar, eu vou mandar rodar, continuar rodando aqui o emulador. Vou dar um run aqui para rodar de novo. Ele parou já. Ele parou no trecho aqui do Start PGM. Deixa eu voltar lá que perdi. Start PGM. Está aqui ele. Então, logo após essa inicialização do programa, que aqui é um trecho de código que inicializa o programa do ROM, ele começa já rodando a linha 10. Esse line 10 aqui, esse line 10, já é a linha 10 do seu programa. Então, o comando CLS foi compilado para esse call aqui desse endereço. Quando ele fizer rodar esse cara aqui, ele vai fazer um CLS aqui da tela. Nem sempre o emulador que ele reflete imediatamente, às vezes sim, às vezes não. Eu vou dar um step by step aqui. E aí ele vai chegar na linha, aqui é a linha 10 e ele fez um CLS. Na linha 20, o que ele faz aqui na linha 20? Aqui o line 20 aqui, line 20. Ele faz o print do Hello World. Então,
Se eu voltar aqui, ele, ele carrega para o registrador HL o endereço do Hello World, do texto do Hello World, chama o comando print do texto e chama o comando print para dar o pular de linha, porque toda vez que você faz um print ele pula de linha, né? Então, tá aqui ele roda o primeiro, roda o segundo, roda o terceiro. O emulador nem sempre reflete imediatamente, como eu falei, pelo menos essa versão que eu estou usando, é uma versão até antiga, 0.15, que tem nesse meu Linux aqui. Então, aqui ele já pulou para a linha 30. Na linha 30 é um outro print semelhante. O interessante aqui do debugger é que ele está dizendo que esse texto da linha 30 ele está aqui no endereço 80C0. Se eu colocar endereço 80C0 aqui, ele parou bem nesse trecho aqui, que é o segundo texto. Ó. Ele já começa o segundo texto que vai ser impresso. Então, eu vou passo a passo aqui, ele imprime esse texto, olha, o emulador começou a atualizar. Na linha 4 ele dá um bip, então aqui ó, o bip. Esse comando bip foi substituído na compilação por esse call aqui desse endereço da BIOS. Vou clicar aqui, você já escutou o bip. Então, e aí o emulador atualizou o texto na tela. E aí o restante é o end program, que é o que ele finaliza aqui, faz a finalização para voltar para o Basic, né? São comandos para finalizar e voltar para o interpretador do Basic. E logo em seguida tem o endereço onde estão os literals, os textos que eu acabei de mostrar aqui, né? As literais, e por aí vai. Esse recurso, é possível você ver, por exemplo, se tem uma oportunidade, você que conhece Assembly, se tem uma oportunidade de melhoria, de otimização do Assembly gerado, já que você consegue saber aonde inicia a linha do seu programa lá no código Assembly gerado. E aqui também, mais uma vez, provando que ele realmente gera um código Assembly, ele não está interpretando o programa, ele não é uma cópia de outra ferramenta. Essa ferramenta MSX-Run é uma ferramenta nova que compila, ela é inspirada em algumas ferramentas, como eu falei, em três basicamente, que é a BIOS, o próprio interpretador do Basic e o XBasic. Ele é inspirado nessas ferramentas e usa alguns trechos de códigos dessas ferramentas, faz chamadas a elas. Mas basicamente todo o processo de compilação, todo o processo de geração da ROM, de, de, de montagem do assembly dentro do arquivo final binário, de cálculo de endereços, é tudo feito do zero, é tudo feito na mão. E é isso, pessoal, que eu tenho para mostrar para vocês por hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, senhores.